Olá, meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês que estão me assistindo agora. Eu sou a diaconisa Kelly Giane, moro aqui no estado de Goiás, né, cidade de Goiânia, mas as crianças, né, e as demais pessoas me chamam de tia Kelly, por ser professora de primários. Eu estou aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, para você que trabalha com a revista da CPAD. Então, se você é professor de primários, vem comigo até o final e fique por dentro de algumas ideias para você trabalhar essa semana. Lembrando que, antes de nós darmos início aí à nossa pré-aula, eu já quero pedir para você vir aqui embaixo e clicar naquele gostei, né? Deixa aquele like aí bem legal, que a tia Kelly ama ver. Deixa também aí seus comentários, dizendo o que você tem achado, se você tem aprendido, né, com as nossas pré-aulas. E se você não é inscrito no nosso canal, se é a primeira vez que você está passando por aqui, se você chegou aí, né, de repente, por um acaso, eu não sei. Eu sei que eu quero pedir para você já se inscrever no meu canal, para clicar ali no sininho, tá bem aqui embaixo, ó, bem aqui no cantinho, né? Clica no sininho para você ser notificado todas as semanas das nossas pré-aulas e também dos demais vídeos que eu posto aí no decorrer da semana para auxiliar você, professor, você que trabalha com crianças, tá bom? Então, eu fico esperando você aí se inscrever e deixar aquele joinha, ok? Beleza? Combinado? Então tá bom. Então agora vamos para a nossa pré-aula, né? Da continuação aqui. Nós estamos na lição de número 9. Meu Deus, como tá passando rápido, né? Já estamos aí chegando já no final, já passamos da metade, a lição de número 9. E estamos aprendendo aí sobre os heróis e heroínas da Bíblia. Quantas pessoas nós já conhecemos nesse trimestre, né? Quantas pessoas importantes que deixaram aí grandes ensinamentos para nós, né? Para nós como professores, para nós como pessoas, para as crianças também, né? Então, assim, de uma forma geral, todos nós temos aprendido muito nesse trimestre, tá bom? E hoje não será diferente, será uma aula maravilhosa, ao qual teremos aí uma grande lição, né? Com mais um desses heróis. O herói de hoje é Mardoqueu, isso mesmo, aquele herói, né, que foi um bom conselheiro, um sábio conselheiro. Você gosta de dar conselhos? Você é uma pessoa que pede conselhos, né? A Bíblia nos diz que é importante pedir conselhos, mas é importante pedir a sábios conselheiros, pessoas que vão nos dar conselhos segundo a palavra de Deus. Não é simplesmente pedir conselho, você tem que observar a quem você pedirá um conselho. Tá bom? Olha, a nossa leitura bíblica hoje está lá no livro de Esther. É um livro muito conhecido, essa história é uma história muito conhecida. Acredito que a maioria das crianças já vão ter ouvido falar dessa história. Então, nós vamos trazer o ensinamento. O que essa história quer ensinar para as crianças no dia de hoje, né? Então, nós vamos ler o livro de Esther, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 7, tá bom? Mas, na verdade, aí você vai ler todo o livro de Esther aí, porque é a história por um todo, tá bom? O objetivo que nós vamos alcançar, que nós teremos que alcançar essa semana, é trazer para o aluno que ele entenda que dar e seguir bons conselhos como base na palavra de Deus faz, né, ou traz sucesso e paz, né? É o que eu acabei de dizer. Não é simplesmente pegar conselho, é pegar conselho, pedir conselho de pessoas sábias que vai nos aconselhar segundo a palavra de Deus. E quando nós recebemos um conselho sábio, um conselho direcionado da parte de Deus, nós vamos ter sucesso, né? E vamos ter paz, ok? Beleza? E o ponto central é, quem segue os bons conselhos tem sucesso em tudo. É isso aí, né? Se você aí recebe bons conselhos e você coloca em prática, você será bem sucedido. Isso serve para você, professor, e serve também para as nossas crianças, ok? Olha, vamos dar continuação aqui. A tia Kelly vai tentar hoje fazer uma aula assim mais rápida, né? Para que você possa acompanhar tudo direitinho e a gente vê uma dinâmica no final, tá? Que eu trouxe para vocês. A nossa memória em ação, né? Tá lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 13. Então é um versículo, né, bem fácil das crianças aprenderem. Diz assim: quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem o segue será recompensado. Então é muito simples, né? Aí eu trouxe para vocês aqui, né? Para vocês trazerem para as crianças lerem na Bíblia, tá?
Eu sempre faço isso, mas essa semana eu não preparei nada diferente, porque eu quero deixar um tempo, né, pra gente brincar no final, então eu não vou tomar muito tempo no início. Mas aí você traz na Bíblia, tá? Lembrando que você precisa repetir com eles várias vezes para eles aprenderem e memorizarem, né? Então, o que que eu faço? Eu coloco cada criança para ler individual na sua Bíblia. Eu falo, crianças, o nosso versículo hoje está lá no livro de Provérbios. Provérbios está no Novo ou no Velho Testamento? Eu sempre faço isso. Para quê? Para que elas aprendam cada livro, se é no Antigo, né, ou no Novo Testamento. E aí eles falam, aí às vezes eles falam, sim, beleza, tá certo. Então, não é no Velho, é no Novo. Então, assim, eu vou ensinando para eles, né, para eles já irem aprendendo onde está cada livro. E aí eu digo, tá lá no capítulo 13, versículo 13. Vamos ver quem acha? Quem acha primeiro? E aí eles vão procurar, e aí eles encontram. Quando eles encontram, cada criança lê primeiro na sua versão. Depois eu pego a minha versão, que tá igual à revista, né? E aí eu leio para eles. Então, quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Aí, professor, é hora de você trabalhar o versículo. Você vai explicar para eles o que que esse versículo quer dizer. Porque não adianta simplesmente eles memorizarem, né? Ah, eu gravei. Quer dizer, mas o que que isso significa, né? O que que esse versículo quer dizer? Aí você vai ensinar para as suas crianças, né? O que o Senhor quer nos ensinar. Que nós devemos ouvir os bons conselhos, porque quando nós ouvimos bons conselhos, né, nós nos daremos bem, mas os maus conselhos sempre nos levam à ruína, sempre nos traz prejuízos, né? Por exemplo, vamos dar exemplo para eles. Criança, se você, né, tá na sua escola e algum coleguinha vai assim, olha, fulano de tal, né? Cita um exemplo, fulano de tal, né? Vamos fazer algo aqui, vamos fazer algo engraçado, né? Vamos pegar e vamos colocar cola na carteira tudinho, para quando um aluno sentar e vai colar a sua bunda. Isso é um conselho bom ou um conselho mau? Aí eles vão dizer, ah, é um mau conselho. Pois é, isso é um mau conselho. Suponhamos que você faz, o que vai te acontecer? Você vai levar uma suspensão, você vai parar na secretaria, vai levar uma advertência, vão chamar a sua atenção. Isso acabou bem? Não, isso acabou muito mal. Então, conselhos errados, más conselhos, sempre vai ter prejuízo, sempre vai dar algo ruim, não vai dar certo. Mas os bons conselhos, né, diz a palavra que os bons conselhos, aquele que segue os bons conselhos, serão recompensados. É isso mesmo. Vamos citar um outro exemplo? Maria. A sua mãe fala para você, Maria, vai estudar, você tem prova semana que vem, né? Vai estudar a matéria. A Maria, obediente que ela é, pega os seus cadernos e vai estudar. Por quê? Porque essa semana é semana de estudar, então ela não vai ficar na rua brincando, ela vai estudar. E ela estuda. Quando chegar o dia da prova, a Maria é a primeira a responder. Maria sabia toda a prova, ela respondeu tudo. Qual será a recompensa? Ela tirou uma nota 10, tirou um máximo. E todos os colegas aplaudiram Maria, parabenizaram ela. Por quê? Pelo seu esforço e dedicação. Então, Maria se deu muito bem. Aí é apenas um exemplo para você dar para as crianças, tá? E aí você vai explicar para eles a diferença entre o mau e o bom conselho, ok? Depois que você trabalhou aí, né, a sua memória em ação, professor, é hora de nós irmos para o Explorando a Bíblia. Lembrando que a tia Kelly aqui não vai ficar falando, né, a sua rotina, tá? Você já fez toda a rotina. Então nós vamos para o Explorando a Bíblia. O nosso Explorando a Bíblia hoje, dessa semana, vai nos falar então de um herói, né? Qual é o nosso herói? Mardoqueu. Nessa hora, professor, antes do Explorando a Bíblia, antes de começar o herói do dia, eu sempre procuro fazer, perguntar às crianças como tá, para ver como que tá a memória dela. Eu pergunto, crianças, quais foram as aulas que nós aprendemos passada? Quais foram os heróis? E aí eles falam, um fala Noé, outro fala Josafá, então todos eles falam nomes de alguns heróis. Eu falo o que cada um fez para se tornar um herói. Então eu faço ali um momento assim de relembrar as aulas passadas, tá? E graças a Deus, meus alunos têm aprendido todos, eles sempre estão lembrando de todos os anteriores, então isso é importante. E eu pergunto, o que nós aprendemos com cada um? Por que ele se tornou herói, né? O que ele fez que levou ele a ser um desses heróis da Bíblia? Aí depois eu falo, então agora nós vamos aprender mais um herói. Hoje nós vamos aprender, né, sobre um herói muito importante. E nós estamos falando de quê? Estamos falando de conselhos. Então o nosso herói de hoje, ele foi um herói o quê? Um herói conselheiro, um sábio conselheiro. Ou nós vamos aprender sobre Mordecai ou Mardoqueu. Não sei qual que é a versão que está na sua Bíblia. Na nossa lição, na revista, está falando
Mardoqueu, tá? Mas então, assim, tem uma pequena divergência, porque eu tenho Bíblia aqui em casa que fala Mordecai e tem Bíblia que fala Mardoqueu, tá? Então, vamos seguir pela revista que fala Mardoqueu. Então, o nosso herói de hoje é Mardoqueu. Esse herói, né, ficou famoso por quê? Porque ele deu um bom conselho. Na verdade, ele deu vários bons conselhos, né? Vamos aprender um pouco sobre esse herói, né? Quem é ele? O que ele fez? Que conselho foi esse tão bom que ele deu? Então, hoje é dia de nós aprendemos sobre ele. Diz a Bíblia, né, que esse herói, que este homem Mardoqueu, ele era um judeu. Quem sabe me dizer o que eram os judeus? Quem eram os judeus? Então, os judeus eram o povo de Deus, o povo escolhido, né, a nação de Deus. Nesse tempo, eles moravam em Suzã, né, lá na Pérsia. E Mardoqueu, ele fez o quê? Desde o início, né, nós vimos que Mardoqueu foi um grande homem. Por quê? Porque ele fazia coisas boas. Diz a Bíblia, né, que ele então pegou uma sobrinha, uma prima para cuidar. Quem era essa prima? Essa prima era Radassa. Diz a Bíblia que os pais dela morreu, né, e ele então pegou ela para cuidar, para criar. E ele criou ela como se fosse sua filha, tá? Mas na verdade eles eram o quê? Eles eram primos, tá bom? Só que ele era mais velho do que ela, então criou ela como se fosse filha. E Mardoqueu, né, por ser um homem de Deus, por ser um servo do Senhor, ele ensinou tudo de bom para Esther. Ele sempre dava bons conselhos para ela, né, falando para ela que ela precisava aprender a palavra de Deus, que ela precisava ter um bom comportamento, que ela precisava ser obediente, que ela precisava ter princípios segundo a palavra de Deus. Então, Mardoqueu sempre instruiu, né, a sua prima a bons conselhos, ensinando coisas boas para ela. E este homem fez tão bem, né, e ensinou tantos bons conselhos, que um dia essa mulher, né, essa menina, depois que ela cresceu, que ela ficou uma jovem e se tornou uma jovem bem bonita, ela veio a se tornar rainha. Tudo isso porque ela sempre seguia os bons conselhos do seu primo. Isso mesmo. A Bíblia nos diz no nosso versículo que quem segue os bons conselhos é recompensado, não é? Então, essa mulher também foi recompensada. Um dia, né, aconteceu que lá na Pérsia, né, o rei daquele lugar, né, o nome dele era Rei Assuero, diz que o rei Assuero foi procurar uma nova rainha. Isso mesmo, né, ele ia se casar e precisava de uma rainha. E ele mandou então a reunir todas as moças bonitas, né, solteiras daquele palácio, daquele lugar, que ele iria escolher uma nova rainha. E sabe quem que foi uma das escolhidas, né? Radassa. Essa mulher, ela também foi no meio de muitas outras. Várias pessoas foram escolhidas, várias moças foram escolhidas. Só que aí o seu primo deu a ela mais um conselho. Ele diz assim, ó, Radassa, você não pode chegar lá e falar que o seu nome é Radassa. Sabe por quê? Porque você é do povo de Deus. Eles podem não te escolher. Então faz o seguinte, vamos colocar em você um nome segundo os nomes daqui. Então a partir de agora você será chamada de Esther. Então Esther agora é o seu nome. Então Esther foi escolhida. Esther era uma jovem muito bonita, muito educada, né? Responsável, ela era diferente. Ela não era dessas jovens, né, que saía fazendo tudo o que queria. Ela não era dessas jovens que fazia tudo que o povo mandava fazer de errado, não. Esther era diferente. Esther tinha princípios, princípios segundo a palavra de Deus. Ela era muito comportada. Então Esther, né, ali no palácio, depois que teve o tempo ali que eles prepararam as moças, sabe quem foi escolhida pelo rei Assuero? Quem que o rei Assuero escolheu para ser a nova rainha? Isso mesmo, ele escolheu a rainha Esther. Então agora, né, a Esther passou a ser a rainha do palácio. Como Esther estava bonita, né? Esther foi toda trabalhada, né? E Esther agora era a nova rainha. Sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia ali que naquela época, né, a rainha, ela não ficava junto no mesmo lugar que o rei. Não, ficava separada. Tinha um lugar que ficava a rainha e um lugar que ficava o rei. E aí, né, ali naquele reino, né, tinha um homem. Isso mesmo, esse homem era Amã. Amã, ele era o primeiro ministro ali do rei, né? Ele era o braço direito do rei. Onde o rei ia, né, Amã estava com ele. Então era um homem de confiança. Era um homem, né, que estava ali para proteger o rei, guardar o rei. Só que
Este homem, Amã, era um homem mau, do coração mau. Esse homem não tinha Deus no seu coração. Ele não servia a Deus. E o pior, ele não gostava do povo de Deus. Sabe, Amã era um homem muito vaidoso, exibido. E sabe o que ele queria? Ele queria que todas as pessoas se ajoelhassem diante dele, né? Como reverência, falando assim que ele era um homem importante. Mas, diz a Bíblia que Mordecai, né, Mardoqueu, nunca se ajoelhava diante dele. Sabe por quê? Porque Mordecai só se ajoelhava diante de Deus para orar, para reverência ao Senhor. Porque o Senhor nos disse, né, que nós devemos adorar somente a Ele. Vocês sabem, né? É um mandamento do Senhor. E este homem aqui queria ser adorado por todas as pessoas. Queria que as pessoas se ajoelhassem diante dele, que adorassem a Ele. Mas, né, Mordecai não fazia isso. E esse homem ficava enfurecido. Ele tomou uma raiva tão grande dele, né, que ele desejou matar ele. E sabe o que ele fez? Ele então falou assim, ó, eu vou criar uma lei e o rei vai assinar, né, que no dia 13 do mês 12, todos os judeus serão mortos. Isso mesmo, ele queria matar todo o povo de Deus. Já pensou que coisa terrível, que coisa horrível que ia acontecer? E eles queriam o quê? Ele queria enforcar o povo de Deus. Mas na verdade ele queria fazer o quê? Com Mardoqueu. Isso mesmo, esse era o propósito dele. Então, meus amados, ele fez aquele decreto ali e levou para o rei. E o rei foi e carimbou, né? Pôs o seu anel ali, autorizando que todas as pessoas, todos os judeus fossem mortos nesse dia. Sabe por quê? Porque ele inventou uma mentira para o rei, dizendo que o povo, né, queria matar o rei, que era contra o rei. Então, o rei ali, enganado por Amã, autorizou aquilo ali. Mas a raiva dele era simplesmente contra Mordecai. Ele queria que Mordecai morresse. E aí, sabe o que aconteceu? Mordecai ficou sabendo desse decreto. Esse decreto foi pregado, né, em todo o palácio, em todos os lugares. E todos os judeus agora estavam apavorados. Porque nem eles viram que todos eles iriam morrer nessa data. E eles não sabiam o que fazer, ficaram apavorados. E aí, sabe o que Mordecai fez? Foi até o palácio para falar com a rainha Esther, para que a rainha intercedesse por eles, né? Para que falasse com o rei, para que pedisse pela vida deles, para que salvasse o seu povo. E aí sabe o que aconteceu? Esther ficou com medo. Sabe por quê? Porque naquela época ninguém poderia ir até o rei sem ser convidado. Nem a rainha. A rainha só ia até onde estava o rei se o rei chamasse ela, né? E ela então ficou preocupada. Pensou, se eu for até ele, ele vai me matar, ele pode mandar me matar, né? Como que eu vou fazer isso? Mas aí, né, mais uma vez, o nosso sábio conselheiro, então, conselhou Esther, falou para ela assim, olha Esther, quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor nosso Deus te colocou aí como rainha, quem sabe não foi para isso que o Senhor te levantou para interceder pela nossa nação. E olha Esther, se você não clamar por nós, se você não fizer alguma coisa, eu tenho certeza que Deus levantará outra pessoa. Então mais uma vez Mordecai, né, deu um bom conselho para Esther, e Esther então resolveu obedecer este bom conselho, resolveu então ir falar com o rei. Mas ela não foi de qualquer forma, ela não simplesmente chegou e foi, não. Sabe o que ela fez primeiro? Primeiro, ela tomou uma decisão. Ela falou, vamos orar, vamos buscar a Deus a direção. E falou assim, olha primo, fala para todo o povo de Deus, todos os judeus, jejuarem e orarem por 3 dias. 3 dias de jejum e oração, ninguém come nada, ninguém bebe nada, todo mundo orando em favor de mim, porque eu vou me apresentar no 3º dia, eu vou me apresentar diante do rei. E aí, meus amados, sabe o que aconteceu? Todo o povo de Deus, toda a igreja, todas as pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças, todas as pessoas fizeram jejum e oração, súplica, suplicando a Deus pelo seu povo, pela rainha Esther. E quando venceu os 3 dias, sabe o que aconteceu? Esther então foi até o palácio onde estava o rei. Chegou ali diante dele. E quando ela chegou ali, sabe o que aconteceu? O rei então, né, ergueu o cetro para que ela não fosse morta. E ela pôde chegar diante do rei. E quando ela chegou ali, o rei perguntou, Esther, o que você quer? Você pode pedir o que você quiser que eu te darei. E Esther disse, não, meu rei, eu quero simplesmente oferecer um jantar para o Senhor. Eu quero simplesmente oferecer um banquete amanhã para o Senhor. E ele ficou todo feliz, falou, sim, com certeza eu irei. E ela disse, além do Senhor, eu quero que vá também o primeiro-ministro, né? Eu quero que vá Amã. Ela pediu então que fosse o rei e Amã.
Amã mais uma vez ficou todo vaidoso, né? Achando que ele era o melhor, que ele era o mais importante, porque a rainha ia oferecer um banquete para o rei e convidou ele. Oh, como esse homem era orgulhoso, como ele era vaidoso. Meus amados, o Senhor nos ensina a não sermos vaidosos, a não ser orgulhosos, né? Nós devemos ser humildes, porque os humildes serão exaltados pelo Senhor. Mas aquele homem, né, com aquela banca toda, achando que ele era o mais importante, ficou todo vaidoso. E aí ele já saiu espalhando que ele ia no jantar oferecido pela rainha, ficou todo feliz. Mas aí sabe o que aconteceu? Deus é maravilhoso. E naquela noite, né, naquele dia, sabe o que aconteceu? O Senhor incomodou o rei, né? Incomodou o rei e o rei em sonho, né? Ele começou, na verdade, ele incomodou o rei, né? E o rei não conseguia dormir. Esse rei não dormia, Deus tirou o sono dele, sabe por quê? Porque Deus, quando quer honrar uma pessoa, Deus faz coisas maravilhosas. E aí, sabe o que ele fez, né? Deus não deixou ele dormir, ele foi incomodado, sabe o que ele falou assim, olha, pega os livros do palácio e lê pra mim, eu preciso ler, eu preciso ouvir o que aconteceu pra mim ver se eu acalmo, né? E aí, eles começaram a ler, sabe por quê, crianças? Naquela época, tudo o que acontecia era escrito nos livros, tá? Então tinha os livros ali do palácio, das histórias, de tudo que tinha acontecido. E então uma pessoa ali começou a ler, um servo, né, começou a ler pra ele tudo o que tinha acontecido atrás. Começou a ler. Em um determinado momento, né, o homem leu para ele lá que um certo dia, né, há muito tempo atrás, um homem, né, judeu, quem era esse homem? Mordecai. Então ele leu lá que um dia Mordecai salvou a sua vida, porque Mordecai contou para o rei que tinha pessoas tramando a sua morte. E então o que aconteceu? O rei foi avisado e isso não aconteceu, né? E aí, lendo o livro lá, ele viu que este homem não tinha sido honrado, ou seja, que ele não tinha recompensado este homem pelo ato que ele fez, por ter sido fiel ao rei. E aí ele teve uma ideia, ele resolveu então fazer o quê? Recompensar. Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque Deus queria honrar quem? Honrar este herói, este sábio conselheiro, né? Deus queria abençoar ele, queria honrar ele. E sabe o que aconteceu? No outro dia então, né, o rei chegou para quem? Para um conselheiro, tá? Chegou para esse conselheiro e falou assim: Amã, se eu quisesse homenagear um homem, né, um homem importante, o que você acha que eu deveria fazer? O que eu faria para homenagear essa pessoa? Amã, que era muito vaidoso, né, que achava que tudo era ele, sabe o que ele achou? O rei quer homenagear a mim. Sou eu que serei homenageado pelo rei. E falou assim: rei, sabe o que o senhor faz? Pega as suas roupas, as roupas reais, veste neste homem que o senhor vai homenagear, coloca ele no seu cavalo, o cavalo do rei, e passeia com ele por toda a cidade. Pega uma pessoa de confiança, né, e põe ele aí, puxando o cavalo e dizendo: este homem está sendo honrado pelo rei, este homem está sendo honrado pelo rei. E sabe o que o rei fez? O rei falou: ótima ideia, gostei desse conselho. Amã, todo vaidoso, pensou: agora eu vou andar pelo palácio, né? Todos vão dizer que eu estou sendo homenageado pelo rei. Mas sabe o que aconteceu? Deus estava querendo homenagear quem? Deus ia homenagear Mordecai. Isso mesmo. E sabe quem chamou, né? Quem o rei mandou que puxasse o cavalo? Amã. Amã, que achou que ia ser homenageado, agora ele ia ter que homenagear o seu maior inimigo. Isso mesmo. Sabe por que Deus faz isso? Para mostrar que aqueles que se ensoberbecem, aqueles que se exaltam serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados. E aí o rei mandou chamar Mordecai, né? Vestiu as roupas do rei nele, né? As roupas reais. Olha, pegou as roupas do rei, colocou em Mordecai, colocou ele no cavalo real, né? No cavalo do rei, e fez o quê? Pegou a Amã, isso mesmo, colocou a Amã para puxar o cavalo, isso, e saiu andando por todo o reino, né? Amã puxando ali, né, pelo cavalo e dizendo: este homem está sendo homenageado pelo rei, este homem é honrado pelo rei, né? E Amã, né, teve que sair por toda a cidade, puxando Mordecai e falando isso. E aí, sabe o que aconteceu? Ele ficou com muito mais raiva. Nossa, como ele ficou com raiva. E aí chegou o dia do jantar. Quando foi no jantar, né, a rainha Esther pegou e falou pro rei que queria fazer um novo jantar.
Nesse outro jantar, então, ela diria para o rei o que ela desejava. E isso aconteceu. Quando foi no outro dia, né, no segundo dia do jantar, Esther então chegou para o rei. E o rei disse para ela assim: Esther, pode pedir até metade do meu reino que eu te darei. O que você desejar, pode pedir que eu te darei. E Esther falou assim: Senhor, eu não quero nada que é do Senhor. Eu quero simplesmente viver o que eu quero viver. Sabe por quê? Porque eu estou condenada à morte. Eu e todo o meu povo, eu sou judia, e todo o meu povo, né, está condenado à morte. Para o dia 13, todos nós iremos morrer. E ele falou assim: que isso, Esther? Por quê? Falou assim: porque um homem mau, né, criou um decreto, e este homem é Amã. Amã tramou contra o meu povo, tramou contra mim, e agora todos nós vamos morrer. O que eu te peço, rei, é simplesmente que nos deixe lutar pela nossa vida, simplesmente que nos deixe viver, porque este homem aí quer nos matar. E aí, sabe o que aconteceu? O rei então, né, viu que Amã ali tinha tramado contra ele. E sabe o que aconteceu? A forca que Amã preparou para Mordecai, ele foi morto nela, né? Amã foi morto naquilo que ele fez tramando contra o povo de Deus. E então o rei fez um novo decreto. Isso mesmo, um novo decreto foi assinado pelo rei. E nesse novo decreto, né, ele deu a oportunidade para que os judeus pudessem lutar e se defender. E sabe o que aconteceu? Todos os judeus foram salvos. Deus libertou todos eles. Tudo isso por quê? Tudo isso porque houve um sábio conselho. Tudo isso porque uma mulher, né, a Esther, ouviu o conselho de seu primo, né, Mordecai, que deu um conselho bom. E isso acontece conosco. Todas as vezes que nós recebemos bons conselhos e que nós seguimos os bons conselhos, nós somos abençoados. Mas quando nós ouvimos os maus conselhos e atendemos os maus conselhos, né, nós nos damos mal. Nós precisamos ouvir bons conselhos, nós precisamos também dar bons conselhos. Amém, crianças? Então, Esther foi uma mulher bem-sucedida. Por quê? Porque ela ouviu o conselho de um bom conselheiro, do nosso herói, o nosso herói Mordecai. Isso mesmo, que nós possamos, né, ouvir bons conselhos e dar bons conselhos. A Bíblia diz que da nossa boca sai o que está cheio o nosso coração. O que tem saído da nossa boca? Será que da nossa boca, crianças, tem saído bons conselhos? Será que da nossa boca, professor, tem saído bons conselhos? O que tem saído da nossa boca? Ou será que da nossa boca só tem saído conselhos maus, conselhos ruins? A Bíblia diz que o que sai da nossa boca é o que está cheio o nosso coração. Será que o nosso coração está cheio de coisas boas? Ou será que o nosso coração está contaminado? Nós devemos estar com um coração puro, um coração voltado para o Senhor. Sabe por quê? Porque quando nosso coração está puro, nós vamos dar bons conselhos. E crianças, o melhor conselho que nós podemos dar para alguém na escola, na rua, em casa, é o conselho de irmos morar no céu. Deus nos deixou, né, um mandamento: ide por todo mundo e anunciai a minha palavra. Ou seja, dar bons conselhos, né? Falando de um lugar maravilhoso nós vamos morar. Este lugar é o céu. Quando nós ouvimos os bons conselhos, conselhos que são baseados na palavra do Senhor, nós vamos morar num lugar eterno, né? Este é o mandamento do Senhor, tá, crianças? Vamos, né, usar a nossa boca para falar palavras de bênção. Vamos usar a nossa boca para abençoar as pessoas. E vamos estar atentos, crianças, para ouvir os bons conselhos. Bons conselhos da papai e a mamãe das bons conselhos. A professora dá bom conselho. Os bons conselhos é aquilo que está baseado na palavra de Deus. Se tem princípios na palavra de Deus, é um bom conselho. Mas se foge dessa palavra, se vai contra a palavra de Deus, criança, foge, porque não é bom conselho. E se não é um bom conselho, não vai agradar o Papai do Céu. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, essa aí é a ideia para vocês trabalhar o Explorando a Bíblia, né? Para vocês trabalharem com as suas crianças. Depois do Explorando a Bíblia, eu trago uma brincadeira para vocês fazerem com as crianças, né? É uma brincadeira bem legal, tá? É bem fácil de vocês fazerem e aí vai tomar um pouquinho mais de tempo, porque é um jogo, tá? É um jogo de como se fosse um tabuleiro gigante. Eu vou mostrar pra vocês a seguir aqui as crianças brincando. Mas aí, pra esse tabuleiro, eu já mostrei no canal também como que faz, que é aquele twister, tá? E aqui, ó, eu preparei uma folha com vários conselhos, tá? Qual que é a brincadeira? Nós estamos falando de conselho, né? De ensinar bons conselhos, de que os bons conselhos trazem consequências boas e os maus trazem consequências ruins. Então, aqui, né, eu coloquei vários conselhos. Por exemplo, é melhor você mentir para ninguém brigar com você. Minta.
Ou então, pega o dinheiro escondido para comprarmos balinha. Fale um mau conselho, né? Vamos dar uma surra naquela menina. Ou então, não falte à escola bíblica dominical. É lá que você aprende sobre a palavra de Deus. Não use drogas. Não envolva com pessoas más. Não converse com estranhos pela internet. Cuidado com a internet, tem muitas coisas perigosas. Não minta para seus pais. Confie no Senhor Jesus, Ele te ama. Aqui eu pus vários conselhos, tá? Conselhos más e conselhos ruins. E na frente está escrito o que é para fazer. Volte uma casa, avance 2 casas, fique no mesmo lugar, volte no início. É um jogo que eles vão jogar. O que você vai fazer? Você vai cortar cada pergunta, você vai enrolar e vai colocar numa caixinha. Numa caixinha, num copo, numa cestinha, numa lata, onde você desejar. E aí você vai dividir o grupo, a sua turma em 4 grupos, porque eu fiz 4 cores no meu tabuleiro, tá? Então eu fiz 4 cores, você vai dividir em 4 grupos. Cada grupo será uma cor. Então, cada aluno desse grupo, né, cada aluno faz uma vez para que todos participem. Então, primeiro vem a cor vermelha, suponhamos, a cor vermelha. A cor vermelha vai colocar a mão e vai pegar um papelzinho. Ela vai ler o papelzinho. E aí, então, ela vai fazer. Você pergunta, esse conselho é um conselho bom ou um conselho ruim? E aí ela vai dizer. E aí ela vai seguir o que está na frente. Fique no mesmo lugar, avance uma casa, avance outra, depois a outra. Então, cada cor vai pegar um, né, e vai ler e vai seguir. Ganha a equipe que chegar primeiro do outro lado. Então, a equipe que chegar primeiro lá é a equipe vencedora. E aí, professor, você pode usar, na hora você pode falar, por exemplo, aqui, ó. Vamos orar antes de tomar uma decisão, né? Aí aqui tá assim, avance 3 casas. Você pode falar assim, criança, isso é um bom ou um mau conselho? Ela vai falar, é um bom conselho. Você diz, exatamente, é um bom conselho. Porque em tudo que nós formos decidir, nós precisamos orar. Lembra da nossa rainha? Nossa rainha orou 3 dias e jejuou para tomar uma decisão. Se ela, né, poderia chegar lá ou não de frente do rei. Então, nós devemos orar. É um bom conselho. Outro aluno, pega outro, vamos falar, tá aqui, ó. Vamos dar uma surra naquela menina? Isso é um bom conselho ou um mau conselho? É um má. Por quê? Porque nós não podemos brigar, nós não podemos bater nos colegas, nós devemos amar o nosso próximo. Então isso é um má conselho. E aí você vai fazer o que tá mandando. Volte 2 casas. Então ela vai voltar 2 casas, tá bom? Então é um jogo que eles vão fazer, eles vão se divertir e eles vão estar sabendo que é um bom conselho e um mau conselho. Então você vai fazendo a aplicação ali, ok? Então essa é a ideia. Antes de eu mostrar o vídeo pra vocês das crianças brincando, eu trouxe aqui uma lembrancinha pra você fazer com eles. Eu fiz 2 folhas, tá? Ela folha desse jeito. Eu fiz um na cor vermelha e um na cor azul, pra você dar pro menino e pra menina. Aqui, eu coloquei assim, ó. Você é meu herói, meu melhor conselheiro. Obrigado. Aqui também tem uma folha em branco, uma linha. Eles vão escrever aqui quem que é. Papai, a mamãe, a professora, um amigo, quem eles quiserem escrever. Põe o nome aqui e aí tá escrito aqui. E aqui embaixo tem um versículo, né? Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem segue-os será recompensado. Provérbios 13:13. E aqui dentro você vai cortar, tá, professor? Olha, você vai pegar a folha desse jeito, você vai dobrar ela aqui, ó, rente, tá? Quando você dobrar ela aqui, olha, dobrou aqui, vai ficar desse jeito. Você vai ter como se fosse um livrinho, você vai cortar aqui, ó. Olha, você corta aqui. Tá vendo? Muito simples. Cortou aqui, virou um livrinho. Então, o aluno vai pôr o nome aqui. E aqui dentro, ele vai escrever qual foi o conselho que ele recebeu, né? Ah, eu recebi o conselho tal. Ou então, eu falo para ele escrever assim, ah, obrigado pelo conselho que você me deu, né? Foi muito bom. Eles vão escrever um bilhetinho. E eles vão entregar, então, para a pessoa, para o bom conselheiro que eles acham. Você faça um para cada aluno e deixa eles escreverem, tá? Então, essa aí é a lembrancinha para eles fazerem. Você vai estar ensinando eles a serem gratos pelos bons conselhos. E você vai estar com o versículo aqui também para o versículo da memória em ação, ok? Então, essa aí foi a ideia. Eu vou deixar vocês agora assistindo o vídeo da brincadeira, tá? Da dinâmica. E desde já eu já agradeço você, tá bom? Por passar esse momento conosco. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outros professores também, tá bom? Lembrando que os arquivos, né, esses arquivos aqui, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Um beijo pra você e até semana que vem com mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Amados, eu só queria ressaltar aqui, falar pra vocês, os visuais que vocês viram a Tia Kelly usando aqui na gravação, na pré-aula dessa semana, são visuais que a Tia Kelly fez no curso online 2, né, para os participantes do curso online 2.
Mas vocês que não fez o curso comigo, muita gente tem esses visuais, tem esses moldes. Mas se você, por acaso, não fez esses visuais com a tia Kelly, você pode estar utilizando visuais que nós já fizemos anteriormente, tá? Nós temos muito material. Então, eu não quis fazer novos materiais, porque, gente, eu tenho muita coisa aqui. Então, eu não tinha como eu refazer um novo material para mostrar para vocês. Então, como eu tinha já todos esses visuais para essa história preparada, eu usei eles, tá? Então, se você não fez o curso com a tia Kelly, o curso online 2, você pode usar aqueles visuais que eu já mostrei pra vocês, ou vocês podem usar aqueles moldes que eu já mandei pra vocês na aula da Rabi, na aula de Noemi. Eu mandei moldes pra vocês de personagens, vocês podem usar aqueles, ou vocês podem fazer outro usando aqueles moldes, só mudar as cores. E vocês, para fazer o rei Assuero, vocês podem usar outros reis. Por exemplo, tem aquele rei que nós fizemos pro rei Josafá, que nós fizemos na lata. Então, você pode usar aquele rei, tá? Então, professor, reutilize materiais que você tem em casa, porque não tem como a gente ficar fazendo novos materiais toda semana. Então, vocês podem reutilizar, ok? É só para esclarecer para vocês com relação a esses visuais que eu usei na pré-aula de hoje. Tá bom? Então, gente, vocês vão dividir a turma em 4 equipes, tá? Vai ser 4 cores. Então, aqui eu tenho 4 crianças para representar para vocês. Cada criança vai pegar uma cor, né? Tem um cone de cada cor. E vocês vão abrir o twister numa mesa. Abre aí, Raila, por favor, tia. Então, vocês vão abrir ele numa mesa que cabe, tá? Eu já mostrei como que faz no canal essa brincadeira, tá? Tem o passo a passo e os moldes para vocês. Então, como nós vamos ter a aula da obediência, dos bons conselhos, você vai fazer na caixinha põe aí, Raila, as frases que eu já mandei pra vocês. É só vocês cortarem, mostra aqui, Raila. Só vocês cortarem, tá? Dobrar assim. Então, cada criança, né, cada equipe vai pegar uma vez. Lembrando que se você tem muitos alunos na sala, vai ter tipo 3 alunos no amarelo, 3 no vermelho, 4. Você divide em partes iguais. E aí, cada rodada, um aluno pega um papelzinho, tá bom? Vamos ver quem vai começar? Vamos começar do branco pro amarelo. Raila, pega um. Leia. Devemos respeitar os mais velhos, inclusive quando não estamos de acordo com a opinião deles. Isso é um bom conselho ou um mau conselho? Bom conselho. Quantas casas tá falando para avançar? Avance uma casa. Então, gente, vai ganhar quem chegar aqui no final primeiro, tá? Vai o próximo, equipe rosa. Pega um. Lê pra tia bem alto. Leia. Lê, Marraia, pra ela. Leia, minha. Obedeça seus pais, isso é um mandamento de Deus. Avance 2 casas. Obedecer os pais. É um bom conselho ou um mau conselho? Bom conselho. Um bom conselho. 2 casas. 1, 2. Isso, muito bem. Agora é vermelho. Vai. Ensinar seu irmão a fazer tarefa. Nem pensar. Manda ela aprender sozinha. Tá. Isso aí é um bom conselho ou um mau conselho? Mau conselho. Mau conselho. O que é pra fazer? Voltar 2 casas. Voltar. Como tá começando o jogo e ela não está na frente, ela permanece no início, tá, gente? Então agora, equipe amarela. Então, professora, assim que vocês vão fazer, tá? Agora na segunda rodada, pegaria outras crianças. Pode ler? Pode ler, meu amor. Fala. Ensinar seu irmão a fazer tarefa é a mesma. Não, pode falar que é diferente. Ensinar seu irmão a fazer tarefa, nem pensar em mandar ele aprender sozinho. Ah, você pôs de volta lá dentro? Não coloquem de volta, gente. Quando você estirar, não coloca de volta. Vai deixando assim, ó, separado, pra não correr perigo de pegar o mesmo. Não pega outro, Matheus. Eita. Vamos orar antes de tomar uma decisão. Avance 3 casas. Tá, orar antes de tomar decisão. É um bom conselho ou um mau conselho? Um bom conselho. Avance quantas? 3 casas. Então o amarelo está na frente. E assim você vai fazer até o final, tá? Onde está? É um mau conselho? Fique onde está, né? Próximo, rosa. Lê alto, Raia. É melhor você mentir para ninguém brigar com você. Volte uma casa. Isso é um bom ou mau conselho? Mau conselho. Mau conselho, muito bem. Vai. Confia no Senhor Jesus e Ele te ama. Avance 3 casas. 1, 2, 3. Confie no Senhor, Ele te ama. Avance uma casa. Isso é um bom conselho ou um mau conselho? Bom conselho. Então, quando alguém falar, você pode fazer, né? Vocês falam se é bom ou não. Fala, Matheus. Confie na sua mãe. Ela te ama de verdade. Avance 2. 2 casas. bom Isso é um bom ou um mau conselho?
Quando um colega fala pra você assim, não confia na sua mãe não, é um mau conselho? A melhor pessoa que pode dar muito amor e de verdade Cuidado e um bom com a conselho é a internet, mãe. tem muita coisa ruim. Ninguém mais que a mãe. Cuidado com a internet, né? Tem muitas coisas. Avança 2 casas? Tá. Cuidado com a internet. É um bom conselho. Aham. É muito bom fazer o que não dá satisfação. É muito bom fazer o que quer e não dar satisfação a ninguém. Volte 2 casas. É bom fazer o que quer sem falar pra ninguém da satisfação, Maria Luísa? Não. É um bom conselho? Ixi, você tá pegando só ruim, né, Luísa? Eu tô ganhando. Vamos ver quem vai ganhar. Matheus, falta apenas 2 pra chegar no final, ó. Vai. Ajude aquele amiguinho da sala. Ele está tendo dificuldade e você é muito boa nessa matéria. Avance uma casa. É bom conselho. Isso é um bom conselho? Sim. Ah, vocês precisam me falar se é um bom ou mau conselho, tá? A equipe amarela tá na frente. Quer ver se Nunca envolve em jogo online. Podem ser perigosos. Avance uma. Não envolve em jogos online, né? Pode ser perigoso. Nem jogo online, tá? Ó, é bom, olha aqui, ó, deixa eu te explicar. Jogos online são bons, mas tem que tomar cuidado porque tem jogos que mandam vocês fazerem coisas que não devem, tá? Tá? Então por isso tá falando, toma cuidado com os jogos online. Próximo. Não falte à escola bíblica. Lá você aprende a palavra de Deus. Avance uma casa. Bom ou mau conselho? Bom. Uhum. Equipe rosa tá na retaguarda, né? Vamos avançar, né? Vai, ajuda ela. Não minta para seus pais. Avance 2 casas. 2 casas. Bom ou mau? Bom conselho. Vermelho, só mais um, se não voltar tudo, o amarelo ganha. Vai. Dê um bom conselho. Avance 2 casas. Tá, dê um bom conselho. Você, para aí. Psst. Ela vai ter que dar um bom conselho. Nessa hora aqui, eu deixei livre. A criança tem que dar um bom conselho. Qual bom conselho você daria para os colegas? Se ela cumprir o desafio de dar um bom conselho, ela avança 2 casas. Lê a Bíblia. Leia a Bíblia, excelente. Avança 2 casas. Muito bem, alcançou a equipe amarela. O Matheus vai ganhar. Matheus. Fale baixo. Seu irmão está dormindo. Avance uma casa. Ah, Matheus ganhou. Então, nesse caso, ganhou a equipe amarela. Tá, gente? Então, Em assim. segundo lugar. Segundo lugar ficou vermelho. Aí, no caso aqui, professor, você pode continuar, tá? Ou se você tiver mais tempo, você pode pôr de 4 em 4, depois sai esses 4 e entra outro 4. Vai de acordo com o tempo que você tiver livre, tá bom? Então, essa é a brincadeira. Se você gostou, deixa aquele joinha. Crianças, vocês gostaram? Sim. Então, fala tchau. Tchau.